A partir de hoje nós vamos começar uma série de sermões que vai além da evangelização, vai da conscientização. Nós convidamos algumas autoridades que estão concorrendo no cenário político nessas eleições, e aí uns podiam vir, outros não, então nós preferimos cancelar para não parecer que a Cibapa apoia candidato A ou candidato B. Eu sou defensor ferrenho de que o Estado tem que ser um Estado laico. Estado laico é Estado sem religião, mas não um Estado sem fé. Nós, no nosso Cibapa Net, escrevemos o artigo Não me envergonho do Evangelho, mas sinto vergonha dos evangélicos. E eu escrevo sobre Não sou evangélico. Gostaria que você lesse com muito carinho. Também, eu não sei quantos estão sabendo assim de uma proposta que nós temos no geral, de dizer que nós somos responsáveis, e falarei isso durante o meu sermão. Ontem, na parte da manhã, pastor Silas Malafaia, no seu programa, deu uma palavra, e hoje um dos homens mais respeitados no cenário evangélico batista, pastor Pascoal Piragini, deu também um pronunciamento, e alguns pastores formam uma corrente nessa nação para conscientizar a igreja e conscientizar os evangélicos da nossa participação no futuro, nos rumos desta nação. Eu gostaria, vai levar um pequeno tempo seu, mas gostaria que você ficasse atento e assim nós começar a refletir no sermão desta noite. Eu vou pedir para soltar esse vídeo. Pastor Pascoal Piragini é pastor da primeira igreja batista em Curitiba, foi presidente da nossa convenção, e ele nos traz então uma mensagem, um desafio para toda a igreja, e eu pregarei em cima desta corrente da qual eu também hoje faço parte, junto com mais alguns pastores dos vários segmentos religiosos, inclusive da igreja católica também. A palavra de Deus usa uma expressão que às vezes a gente lê e não entende muito o sentido dela. A palavra é iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando a gente está tão acostumado ao pecado que o pecado a gente não tem mais vergonha de cometê-lo. E ele passa a ser algo tremendamente natural na nossa vida. E a Bíblia diz que quando a iniquidade chega, ou seja, o coração do homem está tão endurecido que ele não se envergonha mais do pecado, e ele não pode reconhecer nem que aqui alguma determinada ação é pecado, é tempo que Deus tem que julgar a sua terra, julgar o seu povo, julgar uma nação. E é por causa disso que eu tenho que falar uma coisa que durante 30 anos no meu ministério eu nunca fiz. Eu completei 30 anos de ministério no dia 8 de agosto. E nesses 30 anos eu nunca fiz o que eu fiz hoje pela manhã e vou fazer agora à noite. Eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar muito cuidado com essas eleições que vão acontecer. Porque existem uma série de leis que estão tramitando, que vão depender do voto do deputado federal, que vão depender do voto do senador, que vão ser incorporadas pela ação da máquina estatal através da presidência da República, e nós vamos estar votando nessas pessoas no próximo mês, que vai tomar força também nas câmaras estaduais, nas ações que são feitas através do Estado. E nós precisamos de valores cristãos trabalhando nesses contextos. Por causa disso está havendo no Brasil um movimento, que eu faço parte agora, graças a Deus, tá? De líderes cristãos, de várias denominações evangélicos e católicos, que estão trabalhando para que a gente possa impedir que a iniquidade seja institucionalizada na forma de lei. E por isso alguns pastores têm se posicionado firmemente no rádio, na televisão, com as suas igrejas,
E também a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nessa última semana, escreveu um documento e publicou e lançou na mão de toda a imprensa, se posicionando com relação a esses assuntos. Eu vou pedir que você assista um vídeo de alguns minutos que fala desses problemas e de como nós precisamos levar isso a sério, porque isso tudo que vai passar aqui é iniquidade institucionalizada. E que nós precisamos nos posicionar e dizer, nós não queremos isso na nossa nação. E procurar pessoas que nos representem para dizer, vou votar contra essas coisas. Porque caso contrário, a iniquidade será oficializada. E Deus não vai ter outra coisa a não ser julgar a nossa terra. É isso que a Bíblia diz. Então veja esse vídeo um pouquinho. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. Nós devemos ter muito cuidado em relação à questão da Bíblia, porque nós sabemos que é um livro antigo, a Bíblia ela não é o livro sagrado. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio entre os 35 países pesquisados. Apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e às vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja.
Desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. Tudo isso está acontecendo em termos de projetos de lei da nossa nação, permitindo que essas coisas, que para nós são iniquidade, elas se transformem em coisas completamente normais e legais da nossa nação. E eu queria pedir não somente para você orar, eu acho que todos nós devemos orar, mas nos posicionarmos e procurarmos, quando votarmos, as pessoas que se posicionem claramente contra estas coisas e assumam o compromisso de lutar no Congresso Nacional, de lutar na máquina estatal contra a legalização da iniquidade. Eu sei que existem pessoas contra e a favor de todos esses temas em todos os partidos políticos, mas há um partido político que fechou questão sobre esse assunto. Um partido político que é o PT, do nosso presidente. Ele no seu congresso desse ano, ele no congresso geral, quando eles indicam os seus deputados, ele fechou questão sobre estas questões. Ou seja, se um deputado, se um senador do PT, ele votar contra, de acordo com a sua consciência, contra qualquer uma dessas leis, ele é expulso do partido. Já 2 deputados federais foram expulsos do PT por se manifestarem contra o aborto. E isso fez com que a Igreja Católica se manifestasse publicamente, porque eles estavam ligados à Igreja Católica, junto ao PT, e se manifestaram contra, e por isso foram expulsos do partido. E a Igreja Católica então emitiu nota pública dizendo: olha, não votem em ninguém do PT. Eu diria para você a mesma coisa. Algumas pessoas não vão gostar do que eu estou falando, mas eu estou falando bem claramente, porque quando não se pode votar com a consciência, não adianta votar em pessoas, porque o partido já fechou questão. Se você entrar no site do governo federal e pegar lá o Projeto Nacional de Direitos Humanos 3, você vai encontrar todas as propostas que o governo federal, através do presidente da República, colocou na mão do Congresso para serem votadas na próxima legislatura. E todas elas são questão fechada para o PT. Todas elas estão aqui, nesse vídeo. Tá? E mais, se você olhar, você vai ver como a máquina estatal está mobilizada. Isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Justiça, isso aqui é responsabilidade de pressão do Ministério da Saúde. E se os ministros de Estado que estão ligados a esse governo não trabalharem assim, perdem o seu cargo. Então eu queria pedir para você levar a sério essa questão. Como pastor, eu nunca fiz isso. Eu não estou dizendo para você votar em A ou B. Eu vou dizer para você em quem não votar. Em pessoas que estejam trabalhando a favor da iniquidade na nossa terra. Porque senão, queridos, Deus vai julgar a nossa terra. E se Deus julgar a nossa terra, isso vai acontecer na tua vida e na minha vida, porque eu faço parte dessa terra. Porque Deus não tolera iniquidade. Amém? Eu não tenho candidato A nem candidato B. Mas acho, e a minha fala no cibapa.net é dizer, nós devemos votar no candidato não sem saber os seus princípios, os seus valores. Se você é favorável à união estável de pessoas do mesmo sexo, então você vai votar em pessoas que representam essa posição social. Se você acha que é favorável ao aborto, você vai votar em quem defende o aborto. Mas eu acho que nós evangélicos, devemos entender o seguinte: é a nossa ausência, é a nossa omissão, é a nossa visão de satanizar a política deste país que tem permitido que o ímpio assuma o governo desta nação. Votar nulo ou deixar de votar não é a posição certa de verdadeiros e genuínos evangélicos. Esse também não é o momento de você orar. O momento de você orar é bem antes. Esse é o momento de você agir para que não haja prevalecência da iniquidade. Se, como disse o pastor Piragini, nós deixarmos que a iniquidade seja institucionalizada nesse país, vai afetar a mim e a você.
Aquilo que eu tenho de liberdade religiosa, de dizer o que eu creio na palavra de Deus, pode se tornar uma ação criminalista. Eu não poder dizer que eu penso que aquela pessoa manifeste aquele ou essa conduta. Então eu não sou favorável de que você vote em evangélicos. Eu escrevo sobre isso e digo que determinados evangélicos não têm caráter, não têm posição firme. Eu não voto na legenda partidária, eu vou votar em pessoas que durante a sua caminhada política foram abertamente homens corajosos que se posicionaram a favor de princípios que eu creio, princípios que você crê. Então o seu político, em quem você vai votar, o que é que ele crê? É você assistir TV Senado, é você acessar na página na internet, é você vistoriar o que defende esse político que você quer abraçar. Eu não vou fazer uma apologia quanto a que presidente nós vamos votar, mas eu não vou votar, e eu acho que você não deve votar em homens e mulheres que ainda bem intencionados defendem princípios que é contrário à sua crença, aos seus valores. Ou seja, o que você quer para a sua nação? Eles estarão lá. Então não diga que a política é suja, porque não existe ninguém apolítico. Não diga que todo partido está pervertido, porque não existe ninguém apartidário. O que nós precisamos é sermos participantes dos rumos que esta nação terá que trilhar nos próximos anos e que afeta a mim e a você. Todas as leis que estão para serem votadas depende de mim e de você. E favor ou não, elas afetarão a minha família, afetará a sua família também. Amém? Bem, o que eu quero dizer para você isso, pastor, o que é que nós queremos dizer com isso? Eu não sou simpático nenhum, todo mundo sabe que eu tenho minhas divergências com relação ao pregador Silas Malafaia. Mas eu reconheço de que nesse sábado passado ele prestou um serviço de conscientização nacional de que nós evangélicos devemos tomar vergonha na cara, devemos assumir a nossa posição de cidadãos, porque o reino de Deus não é formado de anjos, o reino de Deus é formado de homens, como eu e você. As leis não podem ser criadas por homens que não temem a Deus. Se eu sei que deputados federais e senadores tomam posições que afetam a minha nação, então eu tenho que pedir a Deus que coloque homens lá, comprometidos com princípios. E há evangélicos que votam a favorável ao aborto, há evangélicos que são favoráveis ao casamento de pessoas do mesmo sexo, apenas para serem promovidos e eleitos, e não tem força partidária para mudar o contexto depois que estão lá dentro. Por isso, o próprio Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja Católica, atrelou-se à Igreja Evangélica, porque nós defendemos os valores para salvar a nossa família. Eu não gostaria de chegar e levar o meu filho para a escola, e lá então ele não ter de maneira nenhuma de optar pela sua sexualidade ou ser reprimido de maneira nenhuma. Existe um projeto todo aí de que a criança não deve ter nenhum tipo de orientação sexual, porque ela não pode ser inibida nem constrangida com relação à sexualidade. Homossexualidade não é doença, eu não considero uma doença, mas eu considero um desvio de comportamento, e todo mundo tem esse direito. O direito de ouvir a verdade, de encontrar o caminho da felicidade. Eu não concordo que é uma política em que não foi passado no vídeo, mas que existem algumas culturas indígenas, aqui no Brasil mesmo, onde a criança que nasce com uma deficiência, ou se ela nascer gêmea, uma delas tem que ser sepultada viva. E no Brasil, nós permitimos isso acontecer, porque não podemos interferir no processo antropológico, na cultura indígena. Cultura indígena que mata não é cultura.
Eu não posso compactuar com o aborto. Num processo de fecundação é uma vida. E somente alguém que sabe o que é uma vida, quando há uma sucção daquele feto, ele corre de um lado para o outro, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe que a sua vida corre perigo. Eu não posso defender o aborto. Eu não posso aprovar que líderes sejam eleitos com o meu voto, com o seu voto, ou com a nossa não participação, e eleger tais homens, para que essas leis mostrem uma iniquidade e sobre nós pese uma maldição. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, por que não destruirá essa nação? Por que Ele não destruirá? Então cabe a mim e a você. Não tome esta posição de dizer, não tenho opção, todos são safados, todos são sem vergonhas. Não pense assim. E eu quero meditar com você sobre esse texto de Daniel capítulo 6. Se você tem a Bíblia, eu gostaria de você compartilhar. Daniel, ele é um homem que traz as marcas para a nossa vida. E eu quero compartilhar com você sobre isso, como Daniel mostra que é possível Deus nos atender em uma nação, ser restaurada pela fidelidade de um homem que teme ao Senhor. Eu não acredito e não concordo. Se você me perguntar, e eu estou dando a resposta pública, se eu sou contra evangélicos na política. Não, eu não sou contra. Não sou contra. Eu sou contra pastor se candidatar à política. Se Deus me chamou para ser pastor, eu vou ser pastor. Se Deus me chamou para a política, eu vou ser político. E eu entendo que para ser político é um chamado também. Embora nesse país seja complicado, mas é um chamado. Então eu não concordo com o pastor na política. Se eu, pastor Valmir, um dia resolver me candidatar a Cibapa, me expulse dela. Eu largo a igreja e vou ser político. Mas eu não vou usar a igreja nem a denominação para me eleger. O que o texto fala é de um homem simples. Um homem que foi arrancado da sua cultura, um homem que foi arrancado da sua sociedade, um homem que foi arrastado para a Babilônia, um homem que tinha um berço, era príncipe na sua terra, e ele vai ser arrancado para a Babilônia. E ao chegar lá, ele percebe que existe ali uma contracultura, uma cultura contrária aos seus valores e aos seus princípios. Ele poderia simplesmente tomar aquela postura, a postura de dizer, a corrupção nessa nação é grande, a promiscuidade dessa nação é grande. Ele poderia ter aversão, mas ele não, ele toma um posicionamento diante dos desafios da Babilônia. Sabe o que mais me anima? É que Daniel, ele tem consciência clara que ele é responsável pelos rumos daquela sociedade. Como eu sou responsável, como você é responsável pelos rumos dessa nação. Eu não posso, há um tempo atrás houve o projeto de lei de ficha limpa, e nós evangélicos também discordamos disso. Talvez discordamos porque se fosse trazer esta lei para cada um de nós, será que nós temos uma ficha limpa? Será que nós queremos uma ficha limpa dos políticos e nós não temos essa ficha limpa? Daniel chega na Babilônia com os seus amigos e ele prontamente decide que não seria igual aos cidadãos daquela sociedade, de que ele iria fazer uma diferença, de que ele não seria apenas um religioso, mas ele seria um homem segundo o coração de Deus. Então ele e seus amigos propõem não se contaminar com as iguarias daquela terra. No capítulo 1, o rei da Babilônia chama o responsável e diz o seguinte: olha, eu trouxe príncipes de Judá, e eu sei que eles são homens de linhagem real. Eu quero que eles comam do bom e do melhor. Olha a propina, olha o suborno, olha comprar o caráter daqueles 4 jovens, estar Daniel no meio deles. Vamos mudar o nome deles. Esse tal de Daniel, vamos chamar de Beltesazar. Tenta fazer uma mudança. Daniel chega para os seus amigos e diz o seguinte: olha, na minha terra eu era príncipe, na minha terra eu tinha conforto, eu fui trazido para cá.
e eles querem continuar me tratar como príncipe. Mas a que preço? Então ele faz um grande desafio e diz: eu não quero comer da comida do rei, eu não quero beber da bebida do rei, o que eu quero é ter um coração incontaminável. O que eu quero é ter um coração temente ao Senhor. O texto sagrado diz que Daniel foi honrado. E agora, quando nós chegamos no capítulo 6, olha que coisa fantástica. O rei já é o terceiro rei que se levanta, honra e sabe do caráter daquele homem, sabe do compromisso que ele tem. E aí o rei então diz: eu quero esse homem como presidente, eu quero que ele seja um assessor direto do rei. Eu vou constituir 3 presidentes, e um deles não tem origem entre nós, mas eu confio nesse homem. Daniel poderia dizer: não, a política é muito suja, mas ele decide arriscar. E olha que coisa fantástica, é que o texto diz que o rei confiava nele, mas olha o que o texto também diz, que quando os presidentes lá procuravam foro, souberam da nomeação de Daniel, os sátrapas, os administradores, os prefeitos e presidentes ficaram preocupados. Gente, agora como é que a gente vai fazer para roubar? Como é que a gente vai fazer para tirar proveito de cada contrato que a gente vai fazer? Esse Daniel é muito reto e justo nas suas transações. Quando eles souberam que o rei pensava em estabelecer Daniel com autoridade máxima sobre tudo, eles ficaram preocupados, dizendo: agora acabou a mamada. Agora acabou a nossa oportunidade de enriquecer nas tetas do governo em que todo mundo mama. Agora acabou a nossa oportunidade. Eu que fui presidente desta nação, levei todo mundo a falir. Confisquei dinheiro de todo mundo. Tirei da poupança, fiz empresário se suicidar. Eu que fui sábio demais. Pedi logo declinação, pedi o meu afastamento, minha exoneração, para não ter a cassação política. Eu que enfrentei o impeachment, eu que voltei ao público, porque esse povo tem memória curta, voltei como senador. E agora, como é que eu vou fazer para continuar roubando? Este Daniel é íntegro demais. Eles ficaram preocupados, e olha o que diz o versículo 4. Eles então procuraram vasculhar. Eu não sei porque que o José Serra e todos os outros estão tão preocupados, porque quebraram a sua privacidade e vasculharam suas contas. Quem não teme, não tem por que ficar irado. Quem não tem rabo preso, não tem que ficar preocupado com nada. É crime, é tudo bem que é crime, tudo bem que é estratégia política. Mas o texto sagrado diz que Daniel estava tranquilo, ele era fiel. O texto sagrado diz que os próprios homens, ele é fiel, e não vamos achar nada contra ele. O que nós precisamos fazer como povo de Deus é orar ao Senhor para que Deus levante homens íntegros, porque falta integridade até mesmo nos arraiais evangélicos. O que nós precisamos fazer é orar para que Deus levante homens ousados, destemidos, mas não amantes dos seus bolsos, nem do conforto que essa sociedade oferece, mas comprometido com Deus, porque há muita gente safada que diz que é evangélica. Há muita gente corrupta que frequenta a igreja evangélica, que compactua com políticos safados e sem vergonhas. Às vezes eu tenho raiva desse Estado, porque muitas lideranças religiosas se comprometem em ser assessor de político A e B, sabendo que eles têm rastro de vergonha e de roubo na história dessa política. Daniel não, ele tinha um compromisso, ele queria ter consciência limpa, ele era íntegro. Ele não buscava interesses próprios. Aqueles mesmos homens
Disseram, nunca vamos achar ocasião alguma para acusar a este Daniel. Olha que coisa linda. Nunca vamos achar coisa alguma para acusar este Daniel. Um deles disseram o seguinte: uma coisa a gente tem que ter maldade, a gente tem que articular bem para pegá-lo naquilo que ele é fiel. E a um deles disseram, ora, ele é fiel, extremamente fiel no seu relacionamento com Deus. É aí que vamos pegá-lo. Eu elogiei esses dias alguém, não lembro quem, a memória agora me vaga, alguém que disse o seguinte: pastor, eu vou dar um culto de formatura e convidei todos os meus amigos, porque eu quero tanto que o senhor vá lá e eu sei que o senhor é contra o culto ecumênico. Eu sou contra. O meu Deus é um único Deus. Embora alguns digam assim, qual é o problema, pastor? Nós temos que agradar a todos. Por que não a palavra para o padre, a palavra para o pastor, a palavra lá para o judeu, um culto para todos? Não. A Bíblia diz que não existe outro nome debaixo dos céus, em cima da terra, pelo qual importa que sejam salvos. Eu estou me informando e vou dar um culto de louvor e gratidão ao único Deus que fez os céus e a terra. E se meus colegas quiserem vir, que venham cultuar o meu Deus. Eu não posso misturar de maneira nenhuma, porque é isso que tem enfraquecido a espiritualidade, a santidade, a revelação de Deus a esta nação, porque o nosso Deus tem assumido a posição no panteão do secretismo religioso desta nação. Daniel sabia que o seu Deus não era qualquer Deus, e por isso que o texto sagrado diz que ele exatamente ali, ele diz assim, olha, ele é fiel, ele não negocia. Então, satanicamente, eles foram lá bajular o rei. Rei, o senhor é bom, rei. Rei, faz uma estátua para que todo mundo te adore por 30 dias, rei. O rei achou que isso era muito bom. Mas o rei não confiava neles. O rei confiava em Daniel. Mas o rei não sabia o que era. E o rei ingenuamente sanciona um edito e diz, ninguém pode adorar um outro Deus a não ser eu, por 30 dias, e conforme a lei dos medos e dos persas, quem o fizer será réu de morte. E eles ficaram felizes. Um deve ter piscado aqui. Vamos voltar a roubar. Olha, que beleza, hein? Magnífico, eu sou assessor do deputado, do senador, meu salário é 7.000 reais, mas com essas transaçõezinhas pequenininhas, eu ganho 1.000, eu tenho passagem de avião, livre, restaurante pago, eu tenho, beleza. Sim, porque ser evangélico é roubar com a bênção de Deus. Você sabe que no Brasil é assim, né? Você rouba e depois você agradece a Deus. Ó Deus, obrigado, porque nos desse astúcia para roubar. É assim que funciona nessa nação. Obrigado, Senhor, porque cada político nesta nação, infelizmente, tem um guru, que é padre ou é pastor. Um guru para legitimar, para abençoar. E o que aconteceu nessa nação? Eles articularam tudo. E os homenzinhos corruptos foram então e disse, agora o decreto está, vamos correr, vamos. Correram e chegaram lá, ficaram assim, eu quero ver. E Daniel, fiel ao Deus vivo e todo-poderoso, ao Deus que fez os céus e a terra, ao Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, ao Deus que não se vende, ao Deus que não é brasileiro, Ele é o Deus de todas as nações. Este Deus, Daniel, independente do edito do rei, orou ao Senhor. Ele fez a sua devocional. Eu acho que eles fotografaram, né?
caneta espiã. Fotografou, filmou tudo bem. Ótimo. O rei. O senhor não fez um decreto? Fez. Pois é. O seu homem de confiança desobedeceu. É o que diz o texto. O texto sagrado claramente diz. Quando o rei soube disso, Dario ficou perturbado no seu coração e tentou de todas as formas livrar aquele homem de confiança e não teve. E com tristeza e amargura de alma, diz o texto sagrado, que ele chorou. Mas ele não podia revogar. O preço de Daniel era ser fiel a Deus, ser fiel à sua missão de fazer diferença em uma nação corrupta, uma nação sem pudor, leviana. Ele queria ser fiel e ele iria ser fiel, nem que isso custasse a sua vida. Eu acho que os jornais da época, né? Folha do Tocantins, Bom Dia Tocantins, cobertura nacional. Vamos lá. Bom dia, Brasil. E acho que jornalistas vibraram diretamente de Palmas, no Tocantins. Homem íntegro e honesto, Daniel, mais conhecido como Beltesazar, foi sentenciado porque violou o decreto do rei. A sua culpa, o motivo, ser fiel a Deus. O texto sagrado diz que o rei chorou, e se fôssemos ler o texto todo sagrado, diz que naquele momento, e a história diz isso, capítulo 6, que o rei Dario o abraçou. Imagina, era um ímpio que abraçava um justo, era um homem incrédulo que abraçava um homem crente, era um homem que confiava na idoneidade, na integridade, no caráter, na personalidade de Daniel. E ele confiava. Ele sabia que o seu rei era abençoado, porque Daniel se comprometeu a ser luz e sal da terra. Daniel se comprometeu a resplandecer o caráter do seu Deus, para que todos glorificassem a Deus. E o rei chorou. Já pensou o dia em que esta nação voltar a confiar nos crentes, nos evangélicos, porque temos caráter? Porque em meio à face a termos perdas e danos, a termos os nossos contratos, as nossas posições, o nosso status quo ameaçado, mesmo assim, a gente ser fiel a esse Deus, esta nação será uma nação cujo Deus será o Senhor. Mas essa nação aumentou o número de evangélicos, mas a podridão, a iniquidade, o pecado continuou instalado e estará instalado dentro da sua casa por causa da falta do seu comprometimento com Deus. A gente precisa acreditar no Deus que provê, no Deus que guarda, no Deus que sustenta, no Deus que foi fiel com você quando você tinha pouco e será com você quando você tiver muito. Mas não ponha o seu coração na riqueza, ponha o seu coração em Deus. Ele sabia que ele tinha que perder muito, e Dario abraça aquele homem e diz: Daniel, 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 meu amigo, tentei fazer de tudo para te livrar. Daniel, eu caí numa cilada. Oxalá que era Deus, Daniel, que esse seu Deus te livre dos leões. Olha a fé daquele homem. Ele pega uma carona na fé de Daniel. Ele não conhece o Deus de Daniel. Ele não conhece o Deus de Daniel. Mas ele diz assim: esse Deus de Daniel fez ele me abençoar. Esse Deus de Daniel fez o meu reino prosperar. Esse Deus de Daniel fez história na sociedade babilônica, através de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse Deus de Daniel livrou o meu império do fracasso. Quando a mão de Deus apareceu e disse que ia sentenciar esta nação, Deus deu Daniel. Ele pega uma carona na fé de Daniel e ele diz claramente: Daniel, que esse seu Deus possa te livrar.
Imagina que o texto sagrado é lindo demais. Eu vibro com o texto, porque diz que o rei foi para casa e ele chorou com amargura. Ele não sabia quem era o Deus de Daniel, mas ele orou: Deus de Daniel, livra o teu servo, porque eu preciso dele. Porque não há homem íntegro nessa sociedade. Porque há poucos homens justos, há poucos homens que têm mais do que religião, tem Deus cravado na sua mente, no seu coração e no seu espírito. O que você quer ser na vida? Um homem de Deus é o suficiente. Mas o texto sagrado diz que ele chorou a noite inteira, intercedeu. Eu não sei se ele era católico, se ele era espírita, se ele era ateu, graças a Deus. Ele era babilônico, era tudo. Pôr do sol, o rei se apressa rapidamente: vem corte, vamos. E ele grita: Daniel, 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 acaso o teu Deus pode te livrar dos leões? Acho que mais ou menos Daniel devia ter um pezinho na Bahia, porque ele disse: oh meu rei, oh meu rei. Mas se ele não fosse um servo de Deus, ele ia dizer como o outro naquele filme que satirizou e endemonizou o crente: opa aí, ó. Mas ele era crente: oh meu rei, o meu Deus que fez os céus e a terra, o meu Deus que é o Deus da justiça, o Deus que guarda a minha entrada e a minha saída, o Deus que me acompanha, que vê o meu deitar e o meu levantar, este Deus não só me livrou, como Ele está me dando de volta para essa sociedade, para denunciar a injustiça, a imoralidade, a corrupção e ser bênção para esta nação. O rei vibrou. Ele disse: Daniel, se você é baiano, eu caio no samba agora. Que maravilha, que beleza, Daniel. Tirou Daniel. Houve uma alegria profunda. E os homens que armaram contra Daniel foram lançados. E diz o texto sagrado que antes que ele chegasse, os leões os devoraram. Porque aquele que se levanta como o Filho de Deus perece nas suas próprias armadilhas. E isso é engraçado, porque o texto sagrado diz que o próprio rei baixou um decreto e diz assim: fiquem todos sabendo que Deus, o rei, o Deus de Daniel, não existe outro Deus fora desse Deus. E que todos se curvem diante do Deus vivo e poderoso. E ele se alegrou sobremaneiramente. E todos ficaram sabendo que o Deus Daniel era um Deus único e verdadeiro. Esta nação precisa de nós 3 posturas. Uma: não pode você se ausentar do processo e dos rumos dessa nação, porque essa nação foi dada a você. Faça a diferença nela. Segundo, não somente ore, mas exerça a sua cidadania, porque se você é cidadão dos céus, exerça o seu direito de cidadão sobre esta terra. Terceiro, não deixe que a próxima geração sofra por causa da nossa omissão. Porque se nós pecarmos, seremos como os pais que chupam as uvas, e os filhos é que ficam com os dentes manchados. Não legue e não relegue ao seu filho uma nação amaldiçoada, porque tornou legal a iniquidade através de constituir autoridades que não temem ao Senhor. Nós somos quase 30 milhões de evangélicos nesse país. E precisamos aprender a sermos sal e luz sobre esta terra. Por isso é responsabilidade nossa fazer a diferença.
Você é um Daniel. Você é um homem constituído nesta terra para que traga à existência aquilo que não existe, que é a pessoa de Deus ao coração de todos os homens desta nação. E nós podemos fazer isso sim, quando nós nos posicionarmos e sabermos de que a terra, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Deus aos filhos dos homens, deu a mim e deu a você, e nós não podemos colocar na mão dos ímpios. E é por isso que ao invés de você tomar uma posição de omissão, tome uma posição de ação e faça a diferença com o seu voto, com a sua posição política, com a sua coragem, com a sua integridade, com o seu caráter, porque Deus em nós é a esperança da glória. Amém? Fique em pé. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero fazer uma intercessão por você. Eu não tenho partido político. Eu não estou pedindo voto a você para político A e B. Eu não deixei os deputados virem aqui, mas eu convidei o seu Siqueira, eu convidei o seu Gaguinho para vir aqui. Mas um podia, o outro não podia, então nenhum dos dois deviam vir. Os senadores não responderam. Mas eu quero desafiar a você a votar conforme os seus princípios. Não seja um evangélico burro. Se você tem um candidato, entre no site, pesquise sobre a vida dele, no que ele defendeu durante esses anos de política, e vote conforme a sua crença, e não conforme os seus interesses profissionais. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, e vote consciente de que todos os projetos de Satanás no Senado dependem de quem nós vamos colocar lá em cima. Interceda por você, interceda pela sua nação, interceda pelas famílias do Brasil, interceda por este país tão abençoado por Deus e que Satanás quer se apossar dele. Pai eterno e Senhor, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame a Tua graça sobre nós. Que o Senhor nos auxilie, ó Deus. Da mesma forma como o Senhor no Salmo 2:8 diz: pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por Tua possessão. Nós queremos a nossa nação para Cristo, ó Deus. Nós queremos ver uma nação que repudia o divórcio, uma nação que repudia o aborto, uma nação que repudia a pedofilia, uma nação que repudia, ó Deus, o homossexualismo, não as pessoas envolvidas no homossexualismo, mas aquilo que descaracteriza, ó Deus, o Teu plano para um homem e para uma mulher, ó Deus. Não nos deixa, ó Deus, ver os ímpios tomarem posse no poder desta nação. Os filhos das trevas estão se articular, ó Deus, e avançam, querendo tomar as rédeas dessa nação tão abençoada pelo Senhor. Mas nessa noite, ó Senhor, nos dê a visão dos altos céus, nos dê coragem, para não ficarmos plantados, esperando apenas a vida eterna, enquanto o mundo, a nossa nação, o Brasil se corrompe, ó Deus. Mas nós não queremos deixar os nossos filhos sofrerem pela nossa ausência. Não queremos deixar os nossos netos padecerem e se tornar essa nação o que a Europa se tornou, Senhor. Longe de nós a maldição de vermos o cristianismo apenas como lenda, como mito. Quando vemos, ó Deus, publicamente na mídia, uma pessoa desvirtuada dizer que a Bíblia não é a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, é um livro antigo ultrapassado, é a boca de Satanás, e nós repreendemos em nome de Jesus. Por isso, Senhor, sara esta nação, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.